Vamos abrir a palavra, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que inclusive é a divisa desta campanha de missões nacionais. Atos 4, 12. Nós vamos ler esse texto e vamos explanar de forma um pouco mais objetiva, nessa noite, esse versículo da palavra de Deus. Atos 4, 12. Diz assim: não há, leio Nova Versão Internacional, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Graças a Deus, irmãos. Quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, nós sabemos que foi Lucas. Lucas, discípulo de Cristo, não fez parte daquele grupo apostólico dos 12, não é? Mas ele depois reúne informações com Marcos e com outras pessoas que viveram no tempo de Cristo, e ele faz então esse tratado, como ele diz no início desse livro. E remete a Teófilo, que Teófilo até hoje é tido como objeto das pessoas quererem saber, os biblicistas, quem de fato era. Para nós, ainda não há uma conclusão de quem era Teófilo. Certamente alguém que tinha uma alta posição ali dentro daquele contexto onde Lucas estava inserido. Mas o livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, é de fato uma história registrada da igreja. O caminho da igreja, a trajetória da igreja em seus primeiros anos de existência. Então, esse livro, de fato, ele tem o registro das ações dos apóstolos, das ações do Espírito Santo mobilizando a igreja, fazendo com que ficasse aqui registrado essa trajetória missionária ou missiológica da igreja. Quero aqui, irmãos, destacar alguns aspectos dentro do texto, do versículo 12. Inclusive o versículo 12 é um pronto evangelho. O versículo 12, se não existisse, quem sabe, nenhum outro texto da Bíblia, se fosse só esse texto aqui, as pessoas elas seriam notificadas da necessidade que o ser humano tem. Se não existíssemos outros livros que nós temos nas Escrituras, quem sabe esse versículo bastaria. Porque o primeiro aspecto que ele nos traz é o aspecto da exclusividade da salvação. A salvação, ela é exclusiva. Eu sei que nós vivemos hoje num mundo pluralista. Alguém chegar e dizer, olha, há uma só salvação. Como diz aqui, não há salvação em nenhum outro. Soa como que absurdo, prepotência, não é? Não soa bem aos ouvidos do homem de hoje. Em pleno século 21, alguém chegar com uma proposta exclusiva. Até porque o nosso mundo é pluralista. As ideias, o ouvir o outro, o estar observando o outro, o respeitar o outro, aquele que é diferente de nós. Mas, meus queridos, não temos como remendar esse texto. Não temos como fazer uma atualização, até porque correríamos em um risco sério na proposta exclusiva da salvação. Por isso a salvação é exclusiva. Não abre portas para outras. E ele diz, não há de fato salvação em nenhuma outra pessoa. Por isso que a máxima, todos os caminhos levam a Deus, ela não é correta. Todos os caminhos não levam a Deus coisa nenhuma. Há caminhos que levam a estarmos distantes de Deus. E não necessariamente caminhos dentro do segmento religioso, mas caminhos do nosso coração, caminhos das nossas decisões, das nossas atitudes,
caminhos que teimosamente, quem sabe, nós decidimos palmilhar, caminhar, e não levam a salvação coisa nenhuma. Mas a exclusividade da salvação aqui está clara. Não há salvação em nenhum outro. Meu Deus do céu, se nós cremos que pessoas foram fundamentais, uma pessoa foi fundamental para muitas vezes a salvação de seu povo, como nós temos da história da humanidade. Pessoas que foram fundamentais, uma pessoa foi fundamental para que tivesse uma ação que salvasse muitos. Porque aqui nós não podemos propagar em alto e bom som que há uma exclusividade de salvação apenas em Cristo Jesus e não em todos. Não sei quantos irmãos aqui assistiram o filme A Lista de Schindler, lançado há anos atrás, mas que até hoje impacta quem assiste. Um longa-metragem que fala de Oskar Schindler, um homem que queria lucrar e de fato começou a lucrar mesmo no meio da guerra, Segunda Grande Guerra Mundial, naquele contexto de Polônia, de Alemanha, naqueles países europeus. E ele conquistou a amizade com o alto escalão do nazismo. E esse homem ganha muito dinheiro, e ele cria uma fábrica, e nessa fábrica depois ele vê as atrocidades voltadas para o povo judeu, promovida pelo regime do nazismo. E nós percebemos que no transcorrer do filme, a mentalidade dele vai sendo mudada, e ele começa agora a investir todo o dinheiro que ele ganhou para salvar vidas. E é impressionante, é emocionante, aliás. No final já do filme, quando nós temos aquela cena que ele tem que sair dali, e ele fica aflito, porque embora ele salvou mais de 1.000 judeus, fazendo com que esses homens e mulheres e até crianças ficassem naquela fábrica que foi construída inicialmente para ganhar dinheiro, fazendo produtos de metal para a Segunda Grande Guerra, para o regime nazista. Aquele homem agora está aflito e chega para o seu contador, lembra quem assistiu, e disse: mas por que é que eu não salvei mais vidas? Por que é que eu não salvei mais vidas? E ele agoniado e numa aflição emocional tão grande, ele diz: esse bottom aqui no meu paletó, quantas vidas não valeriam? Quantas vidas? 2, 3, quem sabe uma vida. Foi quando aquele homem que era rabino, seu contador, ele chega para ele e disse: Dr. Oskar Schindler, diz o nosso Talmud, que é o livro de prática também de fé dos judeus, que quem salva o mundo inteiro. Aliás, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. E ali dão um anel justamente com essa frase, para que ele levasse como lembrança daquele povo, mais de 1.000 pessoas que foram salvas por um homem que queria ganhar dinheiro e que depois vê a aflição em poder salvar vidas. Não há salvação em nenhum outro. Não há salvação. A nossa salvação, e algumas pessoas até perguntam: mas ser salvo de quê? Ser salvo de quê mesmo? Nós, por acaso, estamos perdidos? Só quem não entende a Escritura quando diz que todos nós estávamos afastados, desgarrados como ovelha, como diz Isaías na sua profecia, todos nós nos desviávamos pelos nossos caminhos, e Jesus veio e Ele levou as nossas dores e enfermidades, e nos promoveu tão grande redenção, como nós falamos hoje pela manhã, tão grande salvação. Mas há um aspecto singular, irmãos, da salvação. Não é um aspecto plural, não.
é exclusivo. Não há salvação em nenhum outro. E o texto diz: pois debaixo do céu não há nenhum outro nome. Segundo aspecto aqui é a singularidade do nome de Jesus. A singularidade do nome de Jesus. Você sabia que no tempo de Cristo o nome Jesus era comum? Um dia desse, alguém conversando comigo, a gente falando sobre botar nome em filhos, não é? E aí conversa vai, conversa vem, e a pessoa disse: de fato, eu conheço alguém que tem o nome de Jesus, e eu não acho correto colocar. Eu, na realidade, não conheço, conheço o sobrenome, não é? Que inclusive a minha mãe leva, né? Mas nome mesmo. Mas, irmãos, aqui não nos importa isso. O nome de Jesus era comum na época dele. O mais importante aqui é que aquele que levou o nome Jesus e que foi dado pelos seus pais, aquele menino, aquela criança que nasceu em Belém, na manjedoura, não está necessariamente no aspecto do nome. Embora Jesus tenha um significado muito importante, porque foi aquele mesmo que veio para salvar, mas não é o aspecto do nome, mas é a pessoa, a singularidade da pessoa que leva o nome. O nome Jesus, singular, por isso que Lucas escrevendo, ele diz: debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, nenhum outro nome. A singularidade do nome de Jesus. Irmãos, lembro como nós recebemos aqui, e até hoje ele está em São Paulo, pastor Rodrigo, que trabalha com dependentes químicos. Nós fazemos contato com ele, ainda por rede social, e ele deu um testemunho aqui impactante a nós. Ele disse que na vida pregressa, não é dele, distante, ele não queria, ele nem sabia, na realidade, o que seria hoje. E envolvido no mundo do crime, da dependência química, mas tinha uma irmã evangélica, que conhecia muito o evangelho, conhecia e morava perto dele, e dizia: meu filho, quando você estiver em apuros, porque você precisa de Cristo, e pregava o evangelho para ele, mas clame pelo nome de Jesus. Diga: o nome de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Clame por ele. E o Rodrigo ouvia aquilo ali, era uma senhora, e ele respeitava, e ouvia, mas entrava no ouvido e saía em outro. Até que um dia, nessa vida de perigo, lidando com pessoas que não brincam com vida, que a vida é um nada, ele estava diante de uma situação de morte, com uma arma próxima a ele, e ele lembrou das palavras daquela irmã que disse: meu filho, clame pelo nome de Jesus. Quando você estiver necessitando, mais necessitando em sua vida, clame pelo nome de Jesus. Diz que o nome de Jesus tem poder. Parece uma fórmula, né? Mas é mais que fórmula, irmãos. E ele lembrou daquelas palavras, e ele disse: sim, o nome de Jesus Cristo tem poder. Impressionante, irmãos, quando ele ouviu só o barulho da arma, mas não tinha o disparo, como ele contou aqui. E por uma, e por duas, e por três, foi quando, sem entenderem muito bem o que estava acontecendo, e nem ele também, aquelas pessoas que queriam tirar sua vida, deixam ali, e ele mais nunca foi o mesmo. Mais nunca foi o mesmo. Porque é mais do que uma fórmula mágica. Aliás, não é fórmula mágica. Porque tem pessoas que falam o nome de Jesus, mas não têm noção do poder desse nome, do poder dessa pessoa.
Por isso que Lucas aqui ele diz, olha, não há nenhum outro nome, a singularidade do nome de Jesus, ou seja, Jesus é singular. Alguém já disse que dentro do ser humano existe um vazio em todos nós que só Jesus pode preencher, nada mais, nenhum outro. Nem fama, nem sucesso, nem qualquer outra coisa ou pessoa. Só Jesus Cristo preenche o vazio que existe numa vida. Por isso que nenhum outro nome é dado entre os homens. Nenhum outro. É o nome que tem todo o poder. Já falamos aqui, reiteramos, como os demônios tremem diante desse nome, irmãos. Como eles se submetem, nós sabemos que nós não pregamos o Evangelho para que haja isso. Porque até os discípulos voltaram eufóricos àquela comissão dos 70, lembra? Diz, Senhor, os demônios se submetem. Quando nós clamamos em teu nome, eles são expulsos e eles saem. E Jesus os adverte. Cuidado com isso, porque vocês estão pensando que isso está acontecendo em vão. Não se alegrem tanto por vocês verem esse aspecto, mas se alegrem porque esse que tem esse nome poderoso está aqui entre vocês, está no meio de vocês. E nós percebemos, irmãos, então, essa singularidade desse nome. O nome de Jesus, como diz um belo hino de quarteto. Há poder, sim, no nome de Jesus. Há poder, sim, no nome de Jesus. Então nós temos uma salvação exclusiva e um nome singular, singularidade da salvação firmada em Cristo. E por terceiro e último, desse versículo 12, ele vem no finalzinho e diz, nenhum outro nome é dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. A salvação, ela é a maior necessidade que o ser humano tem. A maior necessidade. Então, nós temos uma salvação exclusiva, um nome singular e uma maior necessidade do ser humano, que é a salvação. Salvação porque ela de fato vem redimir. Ela vem redimir, ela vem trazendo redenção. Ela vem trazendo vida, o que era morte. Ela vem trazendo alegria, o que era luto e choro. A salvação, irmãos, numa vida, é algo como bem diz o slogan da Junta de Missões Nacionais, é algo transformador. Transformador. Nós temos irmãos aqui entre nós, porque os que nasceram num lar evangélico, não digo que foi mais fácil não, porque eu sei das implicações do que é nascer, da bênção que é nascer num lar evangélico, mas das implicações também. Então não existe nada fácil em relação à salvação. Porque, quem sabe, para aquele que nasce no Evangelho, ou nasce em uma família evangélica, existe um lado lá que ele não sabe, quer saber como é. Existe um imã, quem sabe, que quer puxar para lá. Existe uma atração, e às vezes, quem sabe, nossos filhos, nossos jovens, adolescentes, olham de cá e dizem, como eu quero saber como é esse lado. Mas, irmãos, existem aqui entre nós pessoas que estiveram lá no fundo do poço, realmente. No submundo das drogas, da dependência química. Numa vida distante de Deus. Sem razão de viver. Sem a perspectiva de esperança. E cada vez que eu recebo no meu celular, porque é quase que um número público, não é? E aí eu vou ver quem é a pessoa, às vezes não tem nem a imagem, mas tem uma mensagem. Diz, pastor, eu estou pronto a tirar a minha vida, mas eu só estou lhe dizendo.
Eu só estou comunicando ao Senhor que vou fazer isso. E a atitude nossa, quem sabe, é de responder de imediato, mas propositalmente demora um pouco mais. E eu digo, você de fato não quer tirar a sua vida. Você quer acabar com a sua dor. Você quer acabar com o que lhe machuca. Mas não é assim que você vai acabar. E aí, quem sabe, pode-se ter um diálogo. E vai até onde ela quer. Em alguns, louvado seja Deus, que nem conhecer eu conheço pessoalmente. Mas nós temos tido algum êxito. Mesmo que ela me diga que cada dia parece um sacrifício levantar e viver. Porque há um desânimo total. Falta o fulgor da vida, o brilho da vida que já se foi. Mas até isso, Jesus transforma. A maior necessidade nossa de salvação, novidade de vida. Novidade de vida. O Evangelho não é feito por remendos. O Evangelho é feito de forma radical, transformadora, algo que não vem destruindo, mas traz vida, algo que respeita, ou há um respeito claro das nossas decisões, mas ele vem mudando e transformando vidas. Mudando e transformando vidas. É a maior necessidade do ser humano. Irmãos, eu não sei os irmãos, mas quero crer que sim. Nós vamos terminar esse culto daqui a pouco, mas daqui a pouco mesmo. E nós vamos para as nossas casas. E nós vamos deitar a cabeça no nosso travesseiro. E nós vamos dormir. Mas hoje, quando você fizer isso, você lembre que hoje teve alguém que partiu, que foi, sem a maior necessidade suprida de sua vida, que é Cristo. Não dói o nosso coração pensar assim? Não nos impulsiona a sair falando a todo mundo e propagando e ter uma mudança radical de pensamento e de atitude. Por isso que eu conheço gente, parece que alguém chama de pegajoso, mas cada um tem uma forma de ser, porque os vasos de Deus são diferentes. Mas eu tinha um colega que ele, não sei como, ele não ficava quieto se não falasse de Jesus. A gente saía para comer alguma coisa, ele ficava assim agoniado para que o garçom chegasse perto, para ele ter uma conversa bem rápida ali, e eu não sei que com pouco tempo, eu não sei fazer isso, irmãos. Para me falar aqui, quanto mais cheio, melhor. Mas às vezes lançar uma conversa, iniciar uma conversa pessoal, e ele ali rapidamente expunha o Evangelho. Eu digo, meu Deus, que bênção isso. Porque é constrangedor, por isso que o apóstolo Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange. Porque é constrangedor para nós sabermos que hoje pessoas foram embora sem a maior necessidade de suas vidas serem satisfeitas, que é a salvação em Cristo Jesus. E o que é que eu vou fazer, pastor? Eu nem conhecia. Eu estou falando isso, meu querido, para que a gente não perca oportunidades. Quem sabe apenas uma pessoa passará uma única vez pelas nossas vidas. Ela só passará aquela vez. E você terá a oportunidade de você compartilhar o Evangelho de Cristo. Você entende o que você lê? Disse Filipe àquele eunuco. Foi a maneira que Filipe teve. Outros cantando, porque onde eu moro eu escuto uma bela canção de alguém que eu penso que está limpando ali, uma diarista,
Porque a voz dela é entoada de tal forma que a gente embaixo, ou do apartamento, de frente, de lado, a gente escuta aqueles louvores. Ou às vezes até no silêncio da sua vida, que vai provocar alguém a dizer: vem aqui, me diga logo o que é que você tem de diferente aí. Porque não é apenas o seu silêncio, é a sua vida. É a conduta sua aqui no trabalho. O que é que você tem de diferente? Me fale aí. Porque, irmãos, não há problema algum, numa comunidade como Aracaju, eu chegar e já ser identificado: o pastor da primeira igreja, pastor da primeira igreja, pastor da primeira igreja. Já desse eu saí com Poliana, e aí não notei, estava vendo lá uma bela apresentação, de alguém cantando lá com coral, e depois quando saí, aí Poliana, minha filha, diz: olha pai, viu? Ali disse: olha o pastor da Batista, né? Eu digo: já não dá para se esconder. Mas não é necessário vocês colocar slogans na sua roupa, ou faixas na sua face, para você dizer que você é de Cristo, porque isso, a sua conduta vai provocar indagações em pessoas. O que é que você tem de diferente? Por que você é assim? Por que você age assim? E aí a oportunidade está aberta para você falar de Cristo, compartilhar Cristo. A grande necessidade, irmãos, salvação. Então, a exclusividade da salvação, a singularidade do nome de Jesus e a grande necessidade da humanidade, salvação. Senhor Deus, dá-nos a graça de continuarmos tendo ardor missionário, que a necessidade de cumprir o ID, ela continue batendo aqui forte em nosso coração. Em nosso coração. Que sejamos igreja missionária, aqui no Brasil e no mundo. Que nós possamos ser reconhecidos por uma igreja missionária. Às vezes, irmãos, nós não temos uma estrutura melhor em algumas questões. Mas quando eu paro e penso, eu digo: de fato, Senhor, nós precisamos ter. Porque isso não isenta, tá certo? Mas eu louvo o Senhor porque me parece que a Piba não perdeu o calor missionário. A gente continua olhando para fora das quatro paredes. E não apenas olhando, me permita a expressão, o próprio umbigo. Para a gente mesmo. As igrejas, irmãos, que fizeram isso, as igrejas locais, quem sabe hoje, elas têm uma estrutura invejável e boa, maravilhosa. Elas têm grandes orquestras, e que tenhamos aqui, Senhor, dá-nos. Mas tudo fica assim, voltado para atender às próprias demandas e necessidades do local. Que já é bom, mas não é o bastante. É preciso ter a visão, ou basearmos na visão de Isaías. Olharmos para dentro de nós, não é? Que miserável homem que sou, eu vi o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas olharmos também para fora das quatro paredes. Sairmos em campo. Amanhã você vai ter a oportunidade de estar no campo. No campo, toda essa semana. Você vai estar no campo. Enquanto para mim é tido como um dia de folga, na segunda-feira, às vezes, não é? Mas eu sei que cedinho alguns aqui estão no batente. E vai durante toda a semana, é o seu campo missionário. Não abra mão disso. Aproveite as oportunidades. Que a graça de Cristo Jesus nos ajude, e ela ajuda, para que sejamos, cada crente aqui, um missionário. Eu quero orar com os irmãos. Senhor Deus,
Muito obrigado pela exclusividade, mesmo nessa dimensão tão plural que nós vivemos hoje, de tantas religiões, de tantos discursos e propostas de fé. Nós sabemos plenamente que, por mais escandaloso que seja, não é orgulho nosso, é crença, é fé, é entendimento de que o Senhor é singular. Não há outro nome. Não há outro nome. E, ó Deus, dá-nos a graça de podermos atender e cumprir a nossa missão, propagando o Teu nome em todo o tempo que tivermos, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades. Porque tem gente perto de nós, tem gente na nossa família, tem gente em nosso trabalho, que tem a maior necessidade de suas vidas, que é salvação. E nós não podemos convencer nem converter ninguém, sabemos muito bem disso. Isso é a ação do Teu Espírito Santo. Mas o instrumento somos nós. Somos nós, Senhor. São os vasos frágeis, imperfeitos que o Senhor usa para trazer glorificação ao Teu nome. Sejas Tu engrandecido em nossas vidas. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos.